Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Galiza e hoje eu venho compartilhar com vocês como funciona, né, e como utilizar a formatação condicional no dia a dia no mercado de trabalho ou, inclusive, né, em algum processo seletivo, mesmo que não peçam, né, essa formatação condicional, ela é muito importante para você utilizar tanto para destaque, né, ou se você quiser, por exemplo, fazer uma coisa diferente, impressionar ali durante o dia a dia ou realmente num processo seletivo. Bom, então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar na prática como funciona e como utilizar. Bom, pessoal, então aqui está a planilha, tá? Uma tabelinha bem simples que eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer o treinamento. Lembrando que todas as funções aqui, atalhos que eu explico aqui para vocês, vocês podem utilizar independentemente do tamanho da sua base de dados, tá? Pode ser 20 linhas, 100 mil linhas, 1 milhão de linhas, tanto faz, tá? Elas vão funcionar independente do tamanho da sua base de dados, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, né, eu tenho uma tabelinha simples, né? Vamos conhecer aqui a nossa tabela. Eu tenho aqui uma coluna com ID vendedor, né? Eu tenho aqui o nome do vendedor e aqui o total vendido por cada vendedor, tá? Então vamos supor que aqui eu sou do RH, né? Ou eu quero ajudar o pessoal do RH para facilitar a conta e quero saber, né? A gente aqui na empresa a gente vai dar um bônus para quem bateu a meta, né, de vendas, tá? Então aqui está o total que cada vendedor fez, por exemplo, no mês, tá? E quem bateu a meta vai ganhar o bônus, né? Aí o bônus pode ser uma porcentagem do valor da venda ou uma porcentagem do salário, tá? Isso aí fica a critério de cada empresa. Aqui no nosso fictício a gente vai fazer só, a gente precisa selecionar e identificar facilmente quem são os vencedores ali, né? Quem realmente bateu a meta da empresa. Bom, então nossa meta aqui é 15 mil reais, né? Então, no mês ali, cada vendedor para bater a meta tinha que ter vendido 15 mil. E aqui estão os dados. Você vê que olhando aqui assim, só de bater o olho fica difícil, né? Ele vai ter que olhar um a um, linha a linha. Tem risco de você ali não estar muito atento no dia ou fazendo muita coisa e acabar fazendo errado, tá? Então, olhando aqui assim, ó, me parece que tá todo mundo dentro da meta. Mas se você não tem certeza, se por exemplo fosse aqui centenas de linhas, milhares de linhas, ia ser muito mais difícil fazer isso no olho, né? Então a gente pode utilizar uma funçãozinha aqui do Excel que tem inclusive na página inicial, tá? Então aqui em cima no Excel a gente tem as guias, né, com várias funções. E aqui a gente tem arquivo, né, que aqui a gente vem para salvar ou abrir uma nova planilha. E aqui em cima a gente tem página inicial. Normalmente a gente abre o Excel, né, quando a gente abre uma nova planilha, já entra nessa tela. Então vamos lá. Aqui na guia página inicial, no bloco de estilos, a gente tem uma opção de formatação condicional, tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, o que a gente quer formatar, né? A gente quer formatar o valor, tá? Então, quem bateu a meta, a gente quer que se destaque de verde, por exemplo, tá? Então, a gente quer que dê um destaque ali para quem bateu a meta no valor, para a gente já identificar facilmente, não correr risco de pagar ali um bônus errado para quem não bateu a meta, por exemplo. Então, a gente vai selecionar aqui os nossos dados, tá? Lembrando, você pode selecionar com o mouse, mas eu sempre indico que vocês treinem e utilizem o teclado para fazer as coisas, tá? Eles te dão muito mais agilidade no dia a dia. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem depois desse, que é justamente eu falando sobre isso, tá? 5 atalhos que são essenciais, que te dão um ganho de produtividade no dia a dia muito bom, tá? Então, eu recomendo aqui, vou deixar o vídeo para vocês assistirem. Vamos lá. Para selecionar tudo aqui, eu posso vir aqui no primeiro valor, né? 25.150. Ctrl Shift seta para baixo, selecionei todos os meus dados. Vou clicar em formatação condicional, tá? Se você colocar o mouse aqui, o Excel já te dá aqui uma explicaçãozinha, tá? Identifique facilmente tendências e padrões nos seus dados, usando barras, cores e ícones para realçar visualmente os valores importantes, tá? Que é isso que a gente vai fazer aqui, a gente quer realçar quem bateu a meta. Então, clicou em formatação condicional, a gente tem aqui várias regras, tá? Eu recomendo que vocês fuçem, façam testes com várias outras regras. Eu vou dar aqui o exemplo para ficar um vídeo mais rápido, tá? Vou mostrar um exemplo só, mas para vocês já saberem que tem muitas outras funções, então peguem para testar, tá? Principalmente se vocês forem fazer algum teste ou algo do tipo, para vocês já ficarem afiados. Por exemplo, às vezes nem pede isso em testes de Excel, mas se você vê que dá para fazer isso, né? Se em algum teste
eles querem saber tal coisa. E aí você poderia, por exemplo, melhorar o seu teste com um diferencial de formatação condicional, vale muito a pena fazer, tá? Então, tenham bem esse conhecimento ali na ponta da língua, tá? Bom, então vamos criar aqui uma nova regra. Então, vou colocar aqui regras de realce das células, né? Que é exatamente, eu quero que realce ali, quero que fique verde quem bateu a meta. Né? Então, a gente vai colocar é maior do que, é menor que, está entre, é igual a, né? Textos que contém, tá? Uma data que ocorre, valores duplicados, tem mais regras aqui, tá? Que vocês podem utilizar. Aqui, a gente vai utilizar é maior do que, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Aqui a gente vai selecionar o que a gente quer referenciar, né? Qual vai ser a meta? É maior do que quanto? Você vê que aqui ele deu um valor aqui pra gente aleatório, tá? De 36 mil, e ele já deixou em vermelho os que não bateram essa meta fictícia que o Excel colocou aqui automaticamente. A gente pode simplesmente mudar a nossa meta, clicando aqui nessa setinha para cima, a gente pode selecionar e referenciar uma célula, tá? Então, a gente vai referenciar a célula G2, que é onde está o valor da nossa meta. E eu vou explicar o porquê disso. Pronto, a gente selecionou, e aqui a gente vai preencher com, né? Com a gente vai selecionar aqui na setinha para baixo. A gente pode, inclusive, formatar, tá? Colocar um formato completamente personalizado de acordo com o que vocês quiserem. Aqui eu vou colocar um padrão mesmo, que já vai atender a gente bem, que é preenchimento verde e texto verde escuro. Pronto, ok. E olha lá. Aqui você pode pensar, né, que, por exemplo, acho que não funcionou, né? Porque tá todo mundo verde. Será que todo mundo bateu a meta? E sim, todo mundo bateu a meta. E a gente pode fazer o teste, tá? Como a gente referenciou uma célula específica, e aqui eu vou explicar o porquê disso, significa que qualquer valor que eu mudar aqui, automaticamente a formatação condicional já vai pegar, tá? Vamos fazer um teste então. Então, 15 mil aqui, todo mundo bateu a meta. Então, vamos colocar uma meta um pouquinho mais ousada, né? Vamos dobrar essa meta aqui, né? Igual um meme que tem por aí na internet, né? Então, a gente chegou na meta e a gente dobra a meta. Então, vamos lá. Vamos colocar para 30 mil agora a meta. Enter. Olha só o que aconteceu. Você vê que agora o Felipe Andrade não bateu, a Fernanda Pacheco não bateu, Gustavo Fernandes não bateu, Jéssica Morim não bateu e Vitor Souza também não bateu. Vamos aumentar ainda mais a meta? Vamos subir ela para 40 mil. Olha só, agora diminuiu bastante quem bateu a meta, né? E aí, por exemplo, eu vou até dar um bônus aqui, né? Aproveitando, se a gente quisesse ver aqui, quisesse que mostrasse pra gente só quem bateu a meta, dá pra gente ver isso? E dá, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Indo aqui no nome das colunas, a gente pode selecionar todas, tá? Ctrl Shift, seta para o lado para selecionar todas as colunas, né? Todos os títulos de colunas. E Ctrl Shift L. Então, você vê que apareceu aqui essa setinha aqui no canto inferior direito, né? Que a gente pode simplesmente clicar e pedir para filtrar por, tá? Então, a gente pode filtrar por cor, né? Aqui. E verde. Então, olha que legal. Aqui a gente simplesmente só tá mostrando aqui, só filtrou pra gente só quem bateu a meta, né? Ou seja, só quem tá verde é quem bateu a meta. E aqui a gente pode limpar o filtro, mostra todo mundo, tá? Vamos aumentar mais essa meta aqui, vamos aumentar para 50 mil. Pronto, agora só duas pessoas, só a Júlia e só a Isadora Santos bateram a meta, tá? E se a gente quisesse fazer o contrário, né? Bom, aqui a gente viu quem bateu a meta, tá? A gente pode, inclusive, deixar aqui quem bateu a meta e a gente pode colocar aqui também, a gente vê o pior vendedor, tá? A gente também quer ver quem ficou muito abaixo ali, sei lá, o que ficou abaixo da média. Então, aqui a gente tem a média, né? Então, selecionando todos os valores, aqui embaixo o Excel já mostra pra gente, tá? Então, a média de venda foi de 36 mil, tá? Então, e quem ficou abaixo da meta, será que não ia, da média de vendas, será que não era interessante saber essa informação também? Então, vamos fazer o teste? Então, selecionamos aqui, formatação condicional, regras de realce. Então, a gente pode vir aqui em mais regras, por exemplo, tá? Formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Vamos clicar nesse aqui. Aqui tá acima, a gente vai colocar abaixo a média do intervalo selecionado e aqui a gente vai formatar, tá? Então, a gente vai fazer bem parecido ali com o que a gente fez, que é
a fonte, né, tá em verde escuro e o preenchimento tá em verdinho claro. Então, a gente vai colocar aqui um preenchimento, a gente vai colocar esse laranjinha aqui, tá? Que é bem parecido com o vermelho, né? E na fonte, a gente vai colocar aqui a cor vermelho, tá? Então, a gente vai colocar esse vermelho escuro aqui pra fonte. Vamos clicar em OK. OK e pronto. Então, olha o tanto de gente que vendeu abaixo da média, né? Então, você vê muita gente, então a gente poderia vir aqui mais uma vez e filtrar apenas por cor, aqui, laranjinha, pronto, todo mundo que vendeu abaixo da média dos vendedores, tá? Então essa é uma informação legal de ter. Então aqui você vê que a gente deixou uma planilha bem mais intuitiva, então verdinho aqui significa que bateu a meta, tá? 50 mil, uma meta muito alta ali, 2 vendedores conseguiram bater. E pegando a média geral dos vendedores, né, a gente teve bastante vendedor, tá? De 15 que a gente tem aqui, vamos filtrar só por vermelhinho aqui. Vamos contar aqui, ó, 8 ficaram abaixo da média do total de vendido por vendedores, tá? Que é aquela de 36 mil. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre formatação condicional, tá? Eu recomendo realmente que vocês fuçem ali as outras funções de formatação. Tem muita coisa que dá para fazer. E realmente isso acaba sendo um diferencial, você saber isso ali no seu dia a dia e em testes de Excel que vocês acabam passando para algumas entrevistas, por exemplo, como estagiário de analista de dados ou assistente de análise de dados ou até inclusive análise de dados. Muitos pedem Excel, tá? Eu fiz realmente 2 testes de Excel para ir subindo onde eu tô hoje. Então, não negligenciem o conhecimento Excel, tá? Muita gente acaba não estudando Excel por achar que não é tão importante assim, e sempre me pediram em todas as empresas que eu tive, e ter um conhecimento avançado ali traz um diferencial. Aí, se você quiser continuar aprendendo e com o método, tá? Que foi o que eu aprendi, o que eu recomendo para todo mundo, eu vou recomendar para vocês o curso da Hashtag Treinamento. Não só o de Excel, mas principalmente, né, que é o que a gente começa a estudar, né, pra gente partir para outras coisas, é bom ter uma boa base de Excel. Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem mais da Hashtag Treinamento, se vocês tiverem interesse. Mais uma vez, foi um divisor de águas para mim, então eu sempre recomendo, eles são muito bons. A didática é muito boa, tem muito exemplo prático, tem dashboard que você pode fazer e colocar, inclusive, no seu portfólio e nas suas redes sociais, ali no LinkedIn, para os recrutadores verem o que vocês sabem fazer, tá? Então, vale muito a pena. Então, conheçam. Vou deixar aqui também algumas jornadas que eles acabam fazendo gratuitamente, com certificado de participação, com projetos que vocês já podem postar ali no seu LinkedIn também. E, bom, é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Estudem bastante Excel, tá? Que realmente vale muito a pena. Todas as empresas praticamente utilizam Excel ainda hoje e eu não vejo deixando de utilizar aí, pelo menos no curto espaço de tempo. Então, tenham esse conhecimento. Bom, obrigada por assistirem até aqui e quem sabe até um próximo vídeo.